No dia do meu casamento, minha irmã teve um surto, dizendo: "Eu quero ser a noiva." Meus pais então tentaram arrancar o vestido das minhas mãos, dizendo: "Deixa ela usar, isso vai fazê-la se sentir melhor." Mas, naquele momento, rasgaram meu vestido, e foi quando minha irmã perdeu o controle e me feriu durante uma briga. Meus pais tentaram acalmá-la e exigiram que eu não chamasse a polícia. "Isso vai arruinar a vida dela." Minha irmã sorriu e disse: "Então, se eu não posso usar, você também não pode." E me deixou ali. Tentei chamar meu noivo, mas trancaram a porta, dizendo: "Ele foi embora e sua irmã agora quer se sentar ao lado dele." Tudo isso porque meus sogros disseram que eu ganharia um apartamento de presente, mas eles não faziam ideia do que eu faria em seguida. Na manhã do meu casamento, que parecia a saída de um conto de fadas, acordei às 6 horas na suíte nupcial do Riverside Hotel, com a luz do sol atravessando as cortinas de gaze, meu vestido personalizado da Vera Wang pendurado como uma nuvem de sonhos perto da janela. Minhas madrinhas, amigas da faculdade que haviam vindo de 3 estados diferentes, circulavam animadas com mimosas e conversas empolgadas. Tudo parecia perfeito. Tudo parecia certo. Eu estava me casando com Derek Morrison, o homem que eu amava há 4 anos, e nosso futuro parecia dourado. Minha família estava em quartos no corredor. Meus pais, Richard e Susan Patterson, haviam insistido em ficar por perto para ajudar com os últimos preparativos. Minha irmã mais nova, Brooklyn, 23 anos contra meus 28, tinha seu próprio quarto porque, como explicou minha mãe, ela precisava de espaço para se arrumar também. Eu deveria ter percebido os sinais de alerta, mas estava tão envolvida na minha própria felicidade que não vi a tempestade se formando. Brooklyn sempre fora mais volátil. Crescendo, ela fazia birras quando algo não saía do jeito que queria, gritando até o rosto ficar roxo e algo inevitavelmente quebrar. Meus pais sempre cediam, sempre a acalmavam, sempre sacrificavam o que fosse necessário para aplacar a tempestade. Eu aprendi cedo a ficar quieta, a não causar problemas, a aceitar o segundo lugar para manter a paz. Mas aquele era o meu dia. Pela primeira vez, era para mim. A cerimônia estava marcada para as 14 horas. Às 11h30, minha mãe bateu na porta doce, e eu a abri com um sorriso, esperando encontrá-la emocionada e sentimental. Em vez disso, seu rosto estava tenso, cheio de estresse. Atrás dela, estava Brooklyn, vestindo um vestido de madrinha que havia reclamado por meses, com os olhos vermelhos e inchados. "Querida, precisamos conversar", disse minha mãe, passando por mim para entrar no quarto. Minhas madrinhas trocaram olhares confusos, mas continuaram maquiando-se, fingindo não ouvir. "O que houve?" perguntei, com o estômago já apertado de medo. Brooklyn explodiu em lágrimas, altas e teatrais. "Isso não é justo. Por que ela recebe tudo? Por que ela tem o casamento perfeito, o homem perfeito e a vida perfeita?" Olhei para ela, genuinamente perplexa. "Brooklyn, você terá seu próprio casamento um dia. Hoje é. Eu quero ser a noiva." Ela gritou, sua voz atingindo um tom tão agudo que fez todos na sala congelarem. "Estou cansada de te ver receber tudo de mão beijada. Você não merece isso." A mão da minha mãe subiu rapidamente. "Brooklyn, querida, acalme-se. Você está se exaltando." "Mãe, o que está acontecendo agora?" exigi, a voz trêmula. "Podemos resolver isso depois? Preciso começar a me arrumar." Meu pai apareceu na porta, o rosto sério. Richard Patterson, um homem que construiu sua firma de contabilidade do zero e se orgulhava da lógica e da razão, olhou para mim como se eu fosse o problema. "Vanessa, sua irmã está passando por um momento difícil. Ela se sente esquecida. Não consegue ser compassiva?" "Compassiva?" A palavra caiu como um tapa. Eu fui compassiva a vida inteira, me diminuindo para que ela pudesse brilhar mais. "Pai, eu entendo que ela esteja chateada, mas hoje é meu dia de casamento. Podemos discutir isso amanhã?" Tentei manter a voz calma, profissional, como se estivesse negociando um contrato em vez de defendendo meu direito de me casar. Os soluços de Brooklyn se intensificaram. Ela tropeçou na direção do meu vestido, pendurado impecável e perfeito perto da janela. "É tão lindo", ela choramingou, estendendo a mão para tocar a renda delicada. "Por que eu não posso ter algo assim de lindo?"
Um alarme começou a soar na minha cabeça. Brooklyn, por favor, afaste-se do vestido. Ela não se moveu. Em vez disso, virou-se para nossos pais com olhos desesperados e suplicantes. Me deixa usar só por alguns minutos. Só para sentir como é. Absolutamente não. Disse firmemente, colocando-me entre ela e o vestido. Isso é loucura. A expressão da minha mãe mudou para algo que eu já tinha visto milhares de vezes antes, o olhar que precedia sua escolha de colocar Brooklyn à frente de mim. Vanessa, realmente doeria deixar ela experimentar? Só para ela se sentir melhor. Vai acalmá-la. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minhas madrinhas haviam parado de fingir que não estavam ouvindo e agora me olhavam abertamente, refletindo o choque em meu próprio rosto. Mãe, não. Este é meu vestido de noiva. Eu nem o coloquei ainda. A resposta é absolutamente não. Meu pai avançou, o maxilar rígido. Você está sendo egoísta. Sua irmã claramente está sofrendo e você não consegue dedicar 5 minutos para ajudá-la. Egoísta? Senti minha voz subir, percebendo o controle escapando. No meu dia de casamento, sou egoísta por não querer que minha irmã use meu vestido? Brooklyn se moveu com uma velocidade surpreendente, lançando-se para o vestido. Agarrei o primeiro, puxando-o do cabide e abraçando-o contra meu peito. Os três avançaram sobre mim como uma matilha de lobos. Deixe ela usar. Vai fazê-la se sentir melhor. Gritou minha mãe, tentando arrancar o tecido das minhas mãos. Dá para sua irmã. Comandou meu pai, os dedos cravando-se no meu punho. Brooklyn gritava incoerentemente, agarrando a renda delicada e puxando com toda a força. Minhas madrinhas correram para intervir, mas meu pai as bloqueou com o corpo. Tirar as mãos desse vestido. Gritei, mas era tarde demais. O som do tecido rasgando cortou o caos como um tiro. Ficamos todos congelados, olhando em horror para o estrago. O corpete estava quase rasgado ao meio, os detalhes delicados espalhados pelo carpete como lágrimas. Uma das mangas pendia por fios soltos. A saia tinha um rasgo enorme, do cós até a barra. Por um momento, ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Então, o rosto de Brooklyn mudou do choque para uma raiva pura e descontrolada. Você estragou tudo. Ela gritou. Você destruiu tudo. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela me acertou com um soco no queixo, fazendo minha cabeça virar para o lado. Cambaleei para trás, deixando o vestido destruído cair no chão. Ela avançou novamente, e dessa vez tentei me defender, levantando os braços para bloquear. Colidimos com a penteadeira, maquiagem e flores espalhando-se pelo chão. Brooklyn, pare! Minha mãe gritou, mas não tentou puxar a filha de mim. Apenas ficou ali, torcendo as mãos nervosamente. Minhas madrinhas gritavam, tentando me alcançar, mas meu pai a segurava, gritando para todos se acalmarem. Brooklyn agarrou um pesado vaso de vidro e balançou em direção à minha cabeça. Eu me esquivei, mas ela pegou meu braço esquerdo. O osso quebrou com um som que nunca esquecerei. Um estalo úmido seguido de uma dor tão intensa que o mundo ficou branco. Caí no chão, segurando o braço, com a náusea subindo pela garganta. Sangue pingava de um corte na minha testa, onde algo havia me atingido. Brooklyn estava sobre mim, o peito arfando, seu vestido de madrinha manchado com meu sangue. Alguém ligou para o 190. Uma das minhas madrinhas, Sarah, gritava ao telefone. Não. Meu pai avançou, arrancando o telefone da mão dela. Nada de polícia. Gritou. Você está louca? Sabe o que isso fará com o futuro da Brooklyn? Olhei para ele através de uma névoa de dor e incredulidade. Meu braço estava quebrado. Eu estava sangrando, e ele se preocupava com o futuro da Brooklyn. Minha mãe se ajoelhou ao meu lado, mas em vez de conforto, seus olhos carregavam acusação. Vanessa, por favor, não chame a polícia. Isso vai arruinar a vida dela. Foi um acidente. Só emoções à flor da pele. Podemos consertar isso. Consertar isso? Eu ofegava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela quebrou meu braço. Olha para mim.
O rosto de Brooklyn mudou então da raiva para algo pior, uma satisfação maliciosa. Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto enquanto olhava para meu corpo quebrado e para o vestido destruído. Bem, se eu não posso usar, você também não vai, disse, passando por cima de mim e saindo da suíte como se estivesse saindo de um restaurante após uma refeição agradável, e não de uma cena de crime criada por ela. Tentei rastejar até o telefone, mas meu pai o chutou para longe. Você não vai ligar para ninguém. Vamos resolver isso como uma família. Saia do caminho. Sarah passou por ele à força e pegou o telefone, discando novamente. Meu pai tentou arrancá-lo, mas minhas outras madrinhas, Melissa e Kate, o bloquearam fisicamente. Ouvi batidas na porta. Vanessa, o que está acontecendo aí dentro? Era a voz de Derek, meu noivo, meu quase marido. Um alívio imenso me invadiu. Derek. Tentei gritar, mas saiu apenas como um soluço quebrado. Me ajuda. Minha mãe correu para a porta, pressionando seu corpo contra ela. Ela está bem. Só nervosismo de casamento. Nos dê alguns minutos. Mãe, sai da frente. Gritei, a dor lancinante no meu braço enquanto tentava me levantar. Isso não parece nada bem, respondeu Derek do outro lado da porta, tentando se controlar. Vanessa, vou entrar. Meu pai juntou-se à minha mãe na porta, ambos a segurando fechada enquanto meu noivo batia do outro lado. A situação era quase risível, se eu não estivesse sentada em uma poça de sangue, com o braço quebrado e meu casamento destruído. Ele se afastou. De repente, minha mãe gritou através da porta, a voz assumindo um tom quase maníaco. Derek, você precisa ir. Houve uma situação e Vanessa precisa de tempo. Do que você está falando? Consegui ouvir o pânico na voz de Derek. Me deixe entrar agora. Meu pai colocou todo o peso dele contra a porta. Sua irmã agora quer se sentar ao lado dele. Hoje, ela será a noiva. As palavras eram tão delirantes, tão desconectadas da realidade, que me perguntei se estava alucinando de dor. O que há com vocês? Derek agora gritava, sua voz ecoando com outros, provavelmente seus padrinhos ou funcionários do hotel. Vou chamar a polícia. O rosto da minha mãe empalideceu. Olhou para meu pai, depois para mim, espalhada no chão em uma poça de seda e sangue, meu braço quebrado torcido em um ângulo impossível. Alguma fagulha de instinto maternal deve ter surgido porque ela finalmente disse. Richard, talvez devêssemos. Não, polícia. Ele rugiu. Quer que sua filha seja presa? Quer que ela seja acusada de agressão? Pense na carreira dela, no futuro dela. Estou pensando em todos os nossos futuros, minha mãe sussurrou, mas não se moveu da porta. Sarah se agachou ao meu lado, o telefone pressionado ao ouvido. Sim, precisamos de uma ambulância e da polícia na suíte nupcial do Riverside Hotel, terceiro andar. Uma mulher foi agredida, possível fratura no braço e lesão na cabeça. A família dela está impedindo que ela saia e bloqueando a entrada de outros. Tudo aconteceu rápido depois disso. O gerente do hotel chegou com a segurança. Derek ameaçou arrombar a porta e provavelmente teria feito isso se a segurança não tivesse convencido meus pais a se afastarem. Os paramédicos entraram correndo, profissionais e eficientes, estabilizando meu braço imediatamente e checando outros ferimentos. Derek entrou assim que a porta se abriu, ficando branco ao me ver. Oh meu Deus! Vanessa, amor, o que aconteceu? Entre lágrimas e choque, contei tudo. O rosto dele passou de incredulidade, fúria, para uma raiva protetora que eu nunca tinha visto antes. Seus padrinhos tiveram que segurá-lo fisicamente para que não fosse atrás do meu pai. A polícia chegou em seguida, fazendo perguntas e recolhendo depoimentos das minhas madrinhas, que testemunharam tudo. Meus pais ficaram no canto, minha mãe chorando silenciosamente, meu pai com o rosto fechado e desafiador. Quando os oficiais perguntaram onde estava Brooklyn, meus pais se recusaram a responder. Ela provavelmente está no quarto, consegui dizer entre dentes cerrados, enquanto os paramédicos se preparavam para me transportar. Quarto 312. Eles a encontraram lá, calmamente reorganizando sua mala como se nada tivesse acontecido. Ela foi presa imediatamente por agressão com lesão corporal. Depois soube que ela até riu quando leram seus direitos, como se fosse uma grande piada elaborada.
No hospital, a extensão completa dos meus ferimentos finalmente ficou clara. Fratura no rádio e na una do meu antebraço esquerdo, exigindo cirurgia, concussão, cortes no rosto e nas mãos, e hematomas graves nas costelas, onde Brooklyn havia me chutado enquanto eu estava caída, algo que eu nem lembrava até os médicos apontarem. Derek nunca saiu do meu lado. Sua família chegou ao hospital como um exército. Sua mãe, Catherine, chorava ao me ver. Seu pai, James, imediatamente ligou para o advogado da família. Meu vestido de noiva, meu lindo vestido personalizado que levou 8 meses para ser feito, estava em um saco de evidências, destruído além do reparo. A detetive responsável pelo caso, uma mulher cansada chamada Lisa Morrison, foi simpática, mas direta. Sua irmã está sendo acusada de agressão com lesão corporal e destruição de propriedade. Seus pais também podem enfrentar acusações por confinamento ilegal e obstrução. Mas preciso saber, você quer processá-los? Olhei para Derek, depois para os pais dele, e então para as fotos das evidências que a detetive me mostrará. Eu parecia ter sofrido um acidente de carro. Meu rosto estava irreconhecível sob o inchaço e os hematomas. Sim, respondi. Quero processar todos eles. Meu telefone não parava de tocar. Meus pais, tios e tias, familiares, amigos, todos perguntando o que havia acontecido, porque o casamento foi cancelado, se os boatos eram verdadeiros. Desliguei e entreguei o telefone para Derek. Não consigo lidar com isso agora. A notícia se espalhou pelo nosso círculo social como fogo em palha seca. À noite, a história já estava em toda parte, versões limpas nas redes sociais, especulações mais exageradas, grupos de mensagem fervendo. Alguém havia vazado fotos da suíte nupcial destruída no Instagram antes que a administração do hotel pudesse impedir. O vestido rasgado, o sangue no carpete, a base quebrada, tudo eternizado para o mundo ver. A prisão de Brooklyn foi notícia local, mulher presa após supostamente agredir irmã no dia do casamento. A história era escandalosa o suficiente para ser repercutida em meios regionais. Meus pais contrataram um advogado criminalista para Brooklyn, um tubarão chamado Marcus Goldstein, que imediatamente começou a manipular a narrativa, crise de saúde mental, mal-entendido familiar, exagero total. Fui liberada do hospital 3 dias depois, com o braço engessado, medicação para a dor que me deixava confusa e uma consulta de acompanhamento com o ortopedista. Derek me levou para o apartamento dele em vez do meu, pois não confiava que meus pais não aparecessem. Sua mãe já havia preparado o quarto de hóspedes, mas acabei dormindo na cama de Derek mesmo, precisando da presença dele para me sentir segura. O casamento foi oficialmente adiado. Perdemos todos os depósitos, local, fotógrafo, DJ. Nossos convidados, muitos dos quais já haviam viajado para a cidade, ficaram confusos e desapontados. Os pais de Derek se responsabilizaram por todo o impacto financeiro, recusando que nos preocupássemos com o dinheiro enquanto eu me recuperava. 4 dias depois do incidente, meus pais apareceram no prédio do apartamento de Derek. O porteiro os chamou antes de deixá-los entrar, e Derek atendeu o interfone com uma frieza que eu nunca havia ouvido antes. Eles não são bem-vindos aqui. Por favor. A vozinha da minha mãe veio pelo alto-falante. Só queremos falar com Vanessa. Para explicar. Explicar o quê? Derek respondeu, ríspido. Explique como você a manteve refém enquanto sua irmã me quebrou o braço. Explique como você incentivou o comportamento psicótico de Brooklyn durante toda a vida dela. Não, você não vai entrar. Saiam ou vou chamar a segurança do prédio. Somos os pais dela. Vocês são monstros. Ouvi eles gritando do outro lado. Derek respondeu de forma seca e desligou a chamada. Ouvi meus pais gritando no saguão, exigindo acesso, até que a segurança os escoltou para fora. Depois disso, minha mãe enviou uma enxurrada de mensagens de texto, cada uma mais manipuladora que a anterior. Sua irmã está tendo um colapso na prisão. Ela precisa de ajuda psiquiátrica, não de cadeia. Você está destruindo esta família por um mal-entendido. O vestido pode ser consertado. Seu braço vai se curar. Por que você está fazendo isso? A família de Derek está te envenenando contra nós. Eles só querem o apartamento que seus sogros prometeram a você. Essa última mensagem me fez rir amargamente. O apartamento. Claro,
Era isso que eles pensavam que tudo se resumia. Os pais de Derek, Catherine e James Morrison, tinham mencionado durante um jantar de família 6 meses antes que possuíam um imóvel para alugar em uma boa região e que nos dariam de presente de casamento. Era um presente generoso, certamente, mas não uma mansão ou cobertura, apenas um apartamento decente de 2 quartos em um bairro com boas escolas. Derek e eu já estávamos economizando para dar entrada em uma casa, então, embora fossemos gratos, não era dinheiro que mudaria nossas vidas. Mas, aparentemente, Brooklyn se fixou naquele apartamento. Segundo minha tia Carol, que manteve contato comigo apesar do drama familiar, Brooklyn estava furiosa há meses. Ela reclamava em reuniões familiares que eu estava recebendo tudo, que a família rica de Derek me dava coisas que ela jamais teria, que não era justo eu a casar para cima enquanto ela permanecia solteira. O ciúme vinha se acumulando como pressão em um recipiente selado, e o dia do meu casamento foi quando tudo finalmente explodiu. O advogado de Brooklyn conseguiu sua fiança depois de ela passar uma semana na prisão do condado. O juiz impôs condições rigorosas, sem contato comigo, avaliação psiquiátrica obrigatória e entrega do passaporte. Meus pais pagaram a fiança, provavelmente esvaziando suas economias para isso. A audiência preliminar foi marcada para 6 semanas depois, dando-me tempo para me recuperar fisicamente, mesmo que emocionalmente eu estivesse destruída. Comecei a fazer terapia com a doutora Patricia Shen, especialista em trauma familiar. Ela me ajudou a entender que o que eu havia vivido não foi apenas um dia ruim. Foi o culminar de uma vida inteira de abuso emocional e negligência. Sua família te treinou para aceitar ser tratada como secundária, explicou a doutora Shen em uma sessão. Eles te condicionaram a acreditar que manter a paz significava sacrificar suas próprias necessidades. O que aconteceu no seu casamento foi horrível, mas não foi um comportamento aparente para eles. Foi apenas o exemplo mais extremo de um padrão. Ela estava certa. Comecei a me lembrar de outros incidentes, aniversários em que minha festa foi cancelada porque Brooklyn fez birra por não ser o centro das atenções, o jantar de formatura do ensino médio que acabou sendo uma celebração da aprovação de Brooklyn na faculdade, a vez em que fui promovida no trabalho, mas não pude contar à família porque Brooklyn tinha acabado de ser demitida e meus pais disseram que isso a deixaria chateada. Derek propôs que fuguíssemos e nos casássemos apenas nós dois, em um cartório, com 2 testemunhas. Começar do zero, sem drama nem trauma. Eu fiquei tentada. Deus sabe que fiquei tentada. Mas algo em mim se rebelou contra essa ideia. Por que Brooklyn deveria roubar meu casamento? Por que a violência dela deveria ditar minhas escolhas? Eu quero um casamento de verdade, disse a Derek uma noite, enquanto estávamos deitados na cama, meu braço engessado apoiado em uma almofada entre nós. Eu quero o vestido, as flores e a celebração. Quero provar que ela não venceu. Derek beijou minha testa suavemente. Então é isso que faremos. Mas, Vanessa, sua família não será convidada. Acabou. Nenhum deles. Nem meus pais, nem Brooklyn, obviamente. Nem os tios e tias que estão defendendo ela. Teremos um casamento pequeno, com pessoas que realmente nos amam e nos apoiam. Gosto do som disso, murmurou ele. Os procedimentos legais avançaram como um desastre em câmera lenta. Brooklyn se declarou inocente, alegando legítima defesa. Disse que eu a havia atacado primeiro, que ela apenas se defendia. Seu advogado a apresentou como vítima da minha inveja e agressividade. A história era absurda diante das evidências, mas eles insistiram nela de qualquer jeito. Minha advogada, Jennifer Park, uma mulher determinada na faixa dos 40 anos, olhou para as fotos das evidências e disse: "Isso vai a julgamento, e vamos ganhar. Mas você precisa se preparar para o quão feio isso vai ficar. Sua família vai dizer coisas terríveis sobre você." Ela não estava errada. Meus pais deram declarações apoiando a versão de Brooklyn, afirmando que eu sempre fui invejosa da minha irmã, que eu teria provocado a briga, e que meus ferimentos estavam exagerados. Minha mãe chegou a testemunhar em uma audiência pré-julgamento que eu sempre fui dramática e estava fazendo tudo maior do que precisava para chamar atenção. A traição foi absoluta e devastadora. Meus amigos se uniram a mim. Sarah, Melissa e Cal prestaram depoimentos à polícia, corroborando minha versão. Eles tinham testemunhado tudo, e seu testemunho era prejudicial à defesa de Brooklyn.
A família de Derek me envolveu em um calor humano que eu nunca havia experimentado. Sua mãe me tratava como a filha que nunca teve. Seu pai ofereceu apoio legal e financeiro. Mas a pessoa que mais me surpreendeu foi o irmão mais velho de Derek, Marcus Morrison, um advogado corporativo que normalmente trabalhava com fusões e aquisições. Um dia, ele me chamou de lado na casa dos pais deles e disse: "Fiz algumas pesquisas. Quer saber o que descobri sobre sua irmã?" Me preparei. O quê? Brooklyn tem um registro juvenil selado. 3 incidentes de agressão entre 14 e 17 anos, todos contra outras meninas. Seus pais conseguiram manter isso em segredo, provavelmente com advogados caros e acordos. Também existe uma ordem de restrição de uma colega de faculdade, e ela foi expulsa de 2 universidades por agressões físicas. Meu sangue gelou. Como eu não sabia de nada disso? Porque seus pais a protegeram. Eles esconderam, pagaram pessoas, mudaram ela de escola. Estão incentivando o comportamento violento dela há mais de uma década. Senti-me mal quantas outras pessoas Brooklyn havia machucado. Quantas vezes meus pais haviam encoberto, pago acordos, feito os problemas desaparecerem. Tem mais, disse Marcos, sério. Encontrei evidências de que seus pais têm dado suporte financeiro extenso a Brooklyn, pagando aluguel, parcelas do carro, contas de cartão de crédito. Ela está devendo $30.000, principalmente em compras e viagens, tudo que seus pais vêm cobrindo silenciosamente. As peças começaram a se encaixar. O apartamento que Catherine e James planejavam dar para Derek e eu, Brooklyn provavelmente via como dinheiro que deveria ser dela. Na lógica distorcida dela, meu casamento e nosso presente não eram apenas sobre minha felicidade. Representavam recursos sendo desviados dela. Podemos usar essas informações? Perguntei a Marcos. Em uma ação civil, absolutamente. No processo criminal, talvez não diretamente, mas estabelece um padrão de comportamento que pode ser relevante. Com sua permissão, eu gostaria de compartilhar isso com seu advogado criminal. Assenti, entorpecida pelo peso de todas essas revelações. O julgamento foi marcado para 3 meses após o incidente. Nesse período, passei por cirurgia para corrigir os ossos do braço, semanas de fisioterapia e comecei o processo legal de alterar meus contatos de emergência e remover meus pais da minha procuração médica e contas financeiras. Também comecei a planejar um novo casamento, menor e mais íntimo. Nos casaremos em 6 meses, em um jardim botânico, apenas com 30 amigos próximos e a família de Derek. Pedi um novo vestido, mais simples que o Vera Wang, mas igualmente bonito. Este casamento seria sobre amor e celebração, não sobre provar nada para ninguém. As semanas que antecederam o julgamento foram um tipo especial de tortura. O advogado de Brooklyn lançou uma campanha na mídia, dando entrevistas a canais de notícias locais, afirmando que sua cliente era a verdadeira vítima de uma irmã vingativa. Pintaram minha imagem como alguém obcecada por status e bens materiais, disposta a destruir a própria irmã por um que eles chamavam de surto emocional. O pior era ver pessoas que conhecia há anos começarem a acreditar nessa narrativa. Colegas de escola comentavam artigos de notícias dizendo coisas como: "Vanessa sempre foi meio fria" ou "Eu lembro que Brooklyn era doce". Pessoas que não falavam comigo há uma década de repente se sentiam qualificadas para julgar meu caráter com base em trechos cuidadosamente editados. As redes sociais de Derek ficaram inundadas de mensagens de estranhos, algumas de apoio, mas muitas cruéis. Contas anônimas lhe enviavam mensagens dizendo que ele havia escapado de um desastre, que eu era claramente estável, que ele deveria fugir enquanto ainda podia. Ele deletou todas as suas contas de mídia social no 3º dia, mas o estrago já estava feito. Ambos nos sentimos violados de uma forma que ia além do ataque físico. Jennifer Park me avisou que isso aconteceria. A opinião pública não é um tribunal, disse ela em uma das reuniões de preparação. Eles vão tentar ganhar na mídia porque sabem que não podem vencer com fatos. Não leia os comentários. Não responda. Deixe as evidências falarem por si mesmas. Tentei seguir seu conselho, mas era impossível me proteger completamente. Colegas de trabalho cochichavam quando eu passava. Alguns amigos da faculdade pararam de responder minhas mensagens, desconfortáveis com o drama ou silenciosamente apoiando a versão da minha família. Sentia como se estivesse sendo apagada, substituída por essa caricatura de noiva monstra que a defesa de Brooklyn havia construído.
Na noite anterior ao julgamento, não consegui dormir. Derek me segurou enquanto eu chorava, liberando meses de estresse e medo acumulados. E se eles não acreditarem em mim? Sussurrei. E se o júri achar que estou mentindo? Eles têm as evidências, ele me lembrou suavemente. Tem o depoimento das testemunhas, as filmagens da segurança. A verdade está ao seu lado, Vanessa. Você só precisa confiar que o sistema vai funcionar. Queria acreditar nele, mas confiar parecia um luxo que eu não podia mais me permitir. O julgamento em si foi brutal. Brooklyn subiu ao banco das testemunhas e mentiu com uma confiança impressionante, inventando uma história de que eu a atacara em um acesso de ciúmes e que ela apenas se defendia. Seu advogado me pintou como uma mulher mimada e materialista, incapaz de suportar que a irmã mais nova pudesse ofuscar-me. Então a acusação apresentou a gravação do 911. A voz aterrorizada de Sarah, uma mulher foi agredida. Possível fratura no braço e lesão na cabeça. A família dela está impedindo que ela saia e bloqueando a entrada de outros. Mostraram as fotografias da suíte nupcial destruída, o vestido rasgado, o sangue. Chamaram minhas madrinhas como testemunhas, que descreveram tudo que viram, o ataque não provocado de Brooklyn, as tentativas dos meus pais de impedir que alguém chamasse ajuda, meu pai chutando meu telefone enquanto eu estava caída e ferida. As imagens da segurança do hotel foram a prova decisiva. Mostraram Brooklyn saindo calmamente da suíte, sem ferimentos visíveis, enquanto os paramédicos chegavam minutos depois para me atender. Mostraram meus pais bloqueando a porta enquanto Derek e a equipe do hotel exigiam entrar. O júri deliberou por menos de 4 horas. Culpa em todas as acusações. Brooklyn foi condenada a 18 meses de prisão, seguidos de 3 anos de liberdade condicional, gerenciamento obrigatório da raiva e tratamento psiquiátrico. Meus pais foram acusados de confinamento ilegal e obstrução da justiça. Eles se declararam culpados e receberam sentenças suspensas com serviços comunitários e multas substanciais. Mas eu não tinha terminado. Marcos já vinha preparando um processo civil, e movemos uma ação contra Brooklyn e meus pais por agressão, sofrimento emocional e o custo do casamento arruinado. O valor em dinheiro era significativo. Não apenas as despesas reais do casamento, mas também dor e sofrimento, salários perdidos pelo tempo que precisei ficar afastada do trabalho para me recuperar e custos futuros com terapia. O advogado dos meus pais tentou um acordo fora do tribunal, oferecendo $20.000. Nós contra-atacamos pedindo 250 mil. Eles alegaram não ter esse tipo de dinheiro. A investigação de Marcos sugeriu o contrário. Eles haviam reipotecado a casa para pagar a defesa legal e a fiança de Brooklyn, mas ainda possuíam economias substanciais de aposentadoria e outros bens. Fomos a julgamento novamente, desta vez no Tribunal Civil. O júri me concedeu $340 mil em indenização. Meus pais teriam que liquidar as contas de aposentadoria. Brooklyn, que não possuía ativos, teria uma condenação pairando sobre ela pelo resto da vida, penhorando qualquer salário que viesse a receber. Parecia justiça, mas também soava vazia. Eu havia vencido, mas também perdido minha família inteira no processo. O novo casamento foi lindo. Casamos em uma perfeita tarde de junho, 6 meses após a data original, em um jardim cheio de rosas e madressilva. Meu vestido era de seda marfim, simples e elegante, e usei meu gesso, agora apenas uma órtese removível, como um distintivo de honra. Sarah foi minha madrinha de novo, e desta vez pôde cumprir seu papel sem trauma. Derek chorou ao me ver caminhando pelo corredor. Seus votos falaram sobre força, resiliência e a construção de algo novo a partir das cinzas do que havia sido destruído. Minha tia Carol compareceu, a única membro da minha família biológica corajosa o suficiente para desafiar meus pais. Ela me abraçou antes da cerimônia e sussurrou: "Estou tão orgulhosa de você. Você fez a coisa certa." Durante a recepção, Catherine Morrison levantou-se para fazer um brinde. Quando Derek trouxe Vanessa para nos conhecer, vi uma jovem gentil, inteligente e generosa. O que eu não via, mas vim a aprender, é que ela também é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Vanessa, você demonstrou graça sob circunstâncias que teriam quebrado a maioria das pessoas. Você se recusou a ser uma vítima. Você se recusou a deixar a crueldade vencer. Temos a honra de recebê-la em nossa família, e prometo que, conosco,
Você sempre será valorizada, protegida e sempre suficiente. Chorei durante todo o discurso. Toda a família de Derek se tornou a minha, preenchendo o vazio deixado pela família em que eu nasci. Honeymoonamos na Grécia, 2 semanas de sol e ruínas antigas, aprendendo aos poucos a relaxar novamente. Derek nunca me pressionou a falar sobre o trauma, mas sempre esteve ao meu lado quando eu precisava processá-lo. Sentávamos na varanda do hotel, com vista para o mar Egeu, e eu trabalhava meus sentimentos enquanto ele segurava minha mão. Você acha que sou uma pessoa ruim pelo que fiz com eles? Perguntei certa noite. O que você fez foi responsabilizar as pessoas por suas ações, disse Derek, firme. Você se protegeu e potencialmente protegeu futuras vítimas. Brooklyn tem um padrão de violência. Seus pais têm um padrão de incentivá-la. Você interrompeu esse padrão. Não parece vitória porque você não é cruel. Você é alguém que teve que tomar decisões difíceis para sobreviver e se curar. Isso é diferente. Quando retornamos para casa, nos mudamos para o apartamento que Catherine e James nos deram. Estava recém-pintado, mobiliado com uma mistura de contribuições deles e nossas próprias peças. Sentia-se como um novo começo, um espaço sem marcas do passado. Mudei meu número de telefone e endereço de e-mail, bloqueando qualquer meio que meus pais pudessem usar para me contatar. Recusei mensagens de parentes tentando negociar reconciliação e ignorei e-mails manipulativos sobre perdão familiar e seguir em frente. A doutora Shea me ajudou a entender que esse distanciamento não era falha. Era autopreservação. Brooklyn cumpriu 14 meses antes de ser liberada incondicional. Recebi a notificação da libertação dela, conforme exigido pelo sistema de alerta às vítimas. Saber que ela estava por aí em algum lugar me deixava ansiosa, mas a ordem de restrição era infalível. Se ela chegasse a menos de 150 metros de mim, de Derek ou de nossa casa, iria direto para a prisão. Meus pais nunca pediram desculpas. Enviaram cartas por meio de seu advogado, focando inteiramente na própria dor e constrangimento, pintando-se como vítimas da minha vingança. A carta do meu pai era particularmente agonizante. Você destruiu esta família por orgulho e teimosia. Uma filha de verdade mostraria misericórdia e compreensão. Joguei essas cartas fora sem ler mais do que as primeiras linhas. 1 ano após o casamento, e 6 meses depois do julgamento, eu estava prosperando. Meu braço havia cicatrizado completamente, embora eu sempre tivesse uma pequena cicatriz. Minha carreira estava florescendo. Fui promovida a gerente sênior de projetos na empresa de tecnologia em que trabalhava. Derek e eu começamos a conversar sobre filhos e sobre o futuro que queríamos construir. Uma tarde, encontrei minha mãe em um supermercado. Era a primeira vez que a via pessoalmente desde o julgamento. Ela parecia mais velha, mais grisalha, menor. De alguma forma, nos vimos ao mesmo tempo e, por alguns segundos, apenas nos encaramos entre a seção de hortifruti. Ela abriu a boca para falar, e eu virei o carrinho e fui embora. Ouvi-a chamar meu nome uma vez, quebrado e desesperado, mas não olhei para trás. Não havia mais nada a dizer. Naquela noite, contei a Derek sobre o encontro. Ele me envolveu em seus braços e perguntou se eu estava bem. Sim, disse, percebendo que realmente queria dizer isso. Eu estava bem. Ela parecia tão diminuída, e pensei que sentiria satisfação ou vingança, mas não senti nada. Ela é uma estranha que fez suas escolhas, e eu fiz as minhas. Isso é saudável, disse Derek. Isso é cura. Naquele ano, hospedamos o Dia de Ação de Graças, nosso primeiro feriado como casal. A família de Derek encheu nosso apartamento de risadas, calor humano e o cheiro da famosa torta de maçã da Catherine. Sarah e seu novo namorado se juntaram a nós, assim como Melissa e Kate. Passamos a mesa compartilhando pelo que éramos gratos. Quando chegou minha vez, olhei ao redor para os rostos das pessoas que escolheram me amar e apoiar. Sou grata pelas segundas chances, disse. Sou grata pelas pessoas que aparecem. Sou grata por ter tido força para me afastar da toxicidade e sabedoria para reconhecer o amor quando ele me encontrou. Derek apertou minha mão por baixo da mesa. Minha tia Carol me contou depois que Brooklyn se mudou para outro estado, trabalhando no varejo e morando em um apartamento pequeno. Meus pais reduziram seu padrão de vida para um condomínio depois de venderem a casa para pagar a sentença civil. Tornaram-se párias em seu círculo social.
A história do que aconteceu era escandalosa demais para ser ignorada ou desculpada. Senti uma pontada de algo. Nem exatamente pena, nem exatamente satisfação. Talvez apenas o reconhecimento de que ações têm consequências, e às vezes essas consequências são permanentes. O apartamento que Catherine e James nos deram tornou-se mais do que um lugar para morar. Era a prova de que família nem sempre é sobre sangue. É sobre pessoas que veem você, valorizam você e protegem você. É sobre construir algo novo quando a base antiga se rompe além do reparo. Às vezes ainda tenho pesadelos sobre aquele dia, o som do tecido rasgando, o estalo do meu osso quebrando, o sorriso frio da minha irmã olhando para o meu corpo destruído. Mas esses pesadelos vêm com menos frequência agora. E quando acordo deles, Derek está ali, lembrando-me de que estou segura, amada e que sobrevivi. Sobrevivi. E mais que isso, aprendi quem eu era sem o peso da disfunção da minha família sobre mim. Aprendi que sou forte o suficiente para ficar sozinha, inteligente o suficiente para reconhecer manipulação e digna de amor e respeito genuínos. Brooklyn queria ser a noiva naquele dia. Ela queria atenção, celebração, a recompensa material que achava que eu não merecia. Em vez disso, o que ela recebeu foi um registro criminal, um relacionamento destruído com sua única irmã e uma vida inteira de consequências por algumas horas de violência incontrolável. Enquanto isso, eu tive meu casamento, o verdadeiro, o que realmente importava. Tive um parceiro que ficou ao meu lado durante a pior experiência da minha vida. Tive uma nova família que me acolheu de braços abertos. Recuperei meu amor próprio. No final, o apartamento era apenas um apartamento. O verdadeiro presente foi aprender que eu mereço mais do que vim aceitando durante toda a minha vida. O verdadeiro presente foi encontrar a coragem de exigir esse tratamento melhor, de impor limites, de me afastar de pessoas que nunca mudariam. Meus pais achavam que eu destruía a família ao processá-los. Achavam que eu era vingativa, cruel, implacável. Mas estavam enganados. A família já estava destruída, quebrada muito antes daquele dia de casamento. Eu apenas finalmente admiti o que sempre foi verdade: algumas coisas não podem ser consertadas. Algumas pessoas não vão mudar. E, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é se salvar. Olho para minha vida agora. Nosso apartamento acolhedor, a caneca de café do Dererica ao lado da minha no balcão. Planos para uma viagem no fim de semana para visitar Catherine e James. A mensagem da Sarah sobre nos encontrarmos para o brunch. E eu sei que tomei as decisões certas. Cada uma delas. Brooklyn queria destruir meu casamento. E, de certa forma, conseguiu. Mas das cinzas, eu construí algo melhor. Uma vida onde sou valorizada, protegida e livre. Ela me tirou um dia. Mas eu recuperei todos os dias que se seguiram. E essa é a verdadeira vingança. Não as acusações criminais, nem a sentença civil ou a humilhação pública, embora tudo isso tenha sido necessário. A verdadeira vingança é a felicidade. A verdadeira vingança é prosperar. A verdadeira vingança é construir uma vida bonita enquanto aqueles que tentaram te destruir enfrentam as consequências de suas escolhas. Tentaram me fazer ser vítima, me sacrificar mais uma vez pelo conforto de Brooklyn e pela conveniência dos meus pais. Em vez disso, escolhi ser sobrevivente. Escolhi responsabilização. Escolhi a mim mesma. E eu faria essa escolha de novo, todas as vezes.